Então vamos seguir mais um pouquinho, né? Conversar mais um pouquinho. Nós falamos na primeira parte sobre esse aspecto, digamos, generalizado da mediunidade, alguns salpicos nos testamentos, Velho e Novo Testamentos, com relação a manifestações mediúnicas. Falamos da definição de mediunidade, do objetivo da mediunidade, falamos do exercício da mediunidade, do médium. E agora, nessa segunda parte, vamos conversar um pouco sobre o preparo do médium e a reunião mediúnica propriamente dita. Lá no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, também no item 226, pergunta-se qual seria aquele que nós poderíamos chamar de médium perfeito. E os espíritos, de forma educada, bem-humorada, disseram: bons médiuns, estais longe de conhecê-los. De forma bem educada, lógico. E lá no final ele diz, a resposta é um pouco grande, mas no final ele diz que, em tese, nós poderíamos nos contentar de termos os médiuns menos enganados. Então ele diz: bons médiuns não, melhor seria se chamássemos de médiuns menos enganados, ou seja, menos piores, em tese. Não disseram isso, lógico, mas ele quer chamar a atenção porque a perfeição, óbvio, é algo absoluto. Nós estamos no caminho da perfeição, nós somos seres perfectíveis, nós não somos perfeitos. Nós temos as nossas posturas virtuosas, mas temos também nossas posturas, digamos, delituosas. Então nós somos seres que estamos caminhando para o aperfeiçoamento, a perfeição. Então a nossa essência é a perfectibilidade. Ora acertamos, ora erramos, como numa letra de uma das músicas que foi cantada pelo conjunto aqui de manhã, né? Que a gente acerta e erra. É da nossa natureza, do nosso processo de aprendizado. Então a mediunidade também, ela passa a ser um dos elementos propiciadores desse crescimento. Não quer dizer, disse no início, não significa que o médium é uma pessoa privilegiada, é uma pessoa especial que tem uma missão. É alguém que no conjunto das suas provas tem também a mediunidade como um elemento propiciador, que não o exime de outras responsabilidades na vida material. Há aquelas outras pessoas que não têm a faculdade mediúnica ostensiva, mas nem por isso são pessoas que não tenham compromissos reencarnatórios. Muitos poderão dizer: mas eu não tenho nada, não sinto nada. Pode sentir compaixão pelas outras pessoas, pode sentir amor pelas outras pessoas, pode doar atenção às outras pessoas, pode sentir as outras pessoas. No livro Reportagens de Além-Túmulo, no capítulo 2, tem lá uma história chamada, como título, Capa de Santo. E no texto, o espírito Humberto de Campos, ele conta a história de uma pessoa que porque queria ter a faculdade mediúnica ostensiva. Ele queria ver espíritos, ele queria ouvir espíritos. Então ele insistia, mas não conseguia ter nada disso. E num dos momentos de insistência, ele então recebe uma orientação espiritual, dizendo que ele tinha sido atendido no seu pedido. Ele queria ver espíritos. E os espíritos disseram para ele: mas você os vê. Você os vê com o nome de minha mãe, meu pai, meu filho, meu irmão. Porque a família que convive com você são espíritos. Você quer ouvir os espíritos, mas você pode ouvi-los no clamor daqueles que precisam da sua ajuda, que estão aqui encarnados ao seu lado. Então todos nós, com faculdade mediúnica ostensiva ou não, nós estamos em contato com os espíritos. No nosso caso aqui, nós somos os espíritos que estamos em contato uns com os outros, porque somos espíritos encarnados.
e quiçá pudéssemos ser bons médiuns interencarnados, que pudéssemos levar uma boa mensagem de um para outro, de nós para com os outros. Então não quer dizer que o fato de não possuir a faculdade mediúnica, eu não possa ser útil aos espíritos encarnados e aos desencarnados. Então não vejam na mediunidade esse aspecto de exceção, ou que o médium tem uma prova tão grande que precisa da mediunidade. Não. Na casa espírita eu posso contribuir com a mediunidade, eu posso contribuir com a recepção das pessoas que chegam à casa. Mas eu não consigo nem fazer palestra, não consigo, mas consegue recepcionar as pessoas que chegam lá, para dar-lhes boas-vindas, para dizer a elas que bom que você está aqui conosco, precisa de alguma ajuda, para orientá-las sobre como funciona a casa. Então nós temos N tarefas que não precisamos ter ostensividade mediúnica para desenvolver na casa. E na vida da mesma forma. Temos várias tarefas, sermos bons pais, bons filhos, bons irmãos, boas mães, bons amigos, sermos profissionais que além do recurso amoedado podemos fazer da nossa profissão uma forma de ajudar os outros. Então todos nós temos os compromissos, que não precisa ser necessariamente na seara mediúnica. Os que estão na seara mediúnica por compromisso, que o façam com amor, com desprendimento, com boa vontade. Não só com interesse de evitar problema para si, mas com interesse de minimizar os problemas para outrem. Porque muitas vezes nós agimos no bem com medo do mal. Nós fazemos as coisas boas com medo das consequências, se fizéssemos-las de forma ruim. Então não fazemos pela virtude, fazemos pelo medo. Uma vez, um amigo conversava com um outro amigo, conheço um dos amigos, e eles conversavam, e esse meu amigo, ele havia comprado uma propriedade, e a propriedade foi comprada por área, né? Não era pela propriedade, ele comprou como se fosse X área, X hectares. Naquela época o pessoal chamava de alqueire lá, X alqueires. E ele pagou por alqueire. Ele não comprou naquela modalidade ad corpus, não. Comprou na modalidade, a área que foi o pago. E não, é tantos alqueires, ele comprou. Depois passou um tempo, não sei quanto tempo, ele fez a medição e viu que era um pouco maior. Então ele buscou a pessoa e disse, olha, eu vim lhe pagar um pouco mais, porque eu comprei por X e era mais, eu estou aqui para lhe pagar. E um companheiro dele, um amigo dele, soube do fato e falou assim para ele, né? Meu amigo, se não existir esse negócio de céu, nós vamos levar uma manta. Quer dizer, levar manta, para quem não conhece, eu vou levar um prejuízo danado, né? Porque a manta é uma terminologia mais assim antiga, né? Então ele falou, se não existir esse negócio de céu, nós vamos levar uma manta, que a gente faz coisas boas, vai que não tem esse céu, a gente leva prejuízo. Ou seja, fazer coisa boa só para visar recompensa não é meritório, não. Né? Então não é exercer a mediunidade somente com essa característica, somente porque, deixa eu exercer para evitar problema, não. Vamos exercê-la para minimizar problemas de outros, para crescermos juntos, mas também lembrando que o não ostensivo é um médium de si mesmo, ele traz a sua história de vida e os seus compromissos para serem exercidos. E para o ostensivo, então, ele precisa do preparo. O preparo também, somente para fins didáticos, vamos trazer para 3 níveis, mas na verdade são N preparos, mas assim, didaticamente, em 3 caracteres, ele precisaria ficar um pouco mais atento. O primeiro, o caractere intelectual, preparo intelectual. O que é isso? Não é o preparo intelectual no sentido de cursar uma faculdade de mediunidade, curso superior em mediunidade, doutorado em mediunidade, ou mesmo um curso acadêmico para poder ir para o centro. Não, não é isso. Não é uma intelectude vazia, não é uma intelectualidade apenas de nome, de fachada.
é o preparo do conhecimento, é buscar conhecer a doutrina espírita que versa sobre a mediunidade e depois conhecer sobre a mediunidade. Não é se lançar apenas no estudo da mediunidade, é estudar a doutrina como um todo e depois estudar especialmente a mediunidade. É preciso que a pessoa se dê a si essa grande condição de a conhecer, para que ela saia do senso comum e vá para o senso crítico. Faça com conhecimento de causa. Ler. Uma das máximas do pensamento espírita, que vemos lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. Então é preciso esse caráter de instrução. A leitura é importante nesse aspecto. O espírito, Dona Jana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, ela diz: estudar o Espiritismo em sua limpidez cristalina é dever que não nos é lícito postergar, seja qual for a justificativa na qual nos apoiemos. Veja, estudar o Espiritismo em sua limpidez cristalina, com profundidade. E é um dever que não nos é lícito deixar para depois, quer dizer, postergar, deixar para depois, independentemente da justificativa que busquemos. Porque quantas pessoas dizem: esse negócio de ler eu não consigo, Simão, eu começo a ler, mas me dá um sono. Aí você pergunta para a pessoa assim: mas como é que você lê? Ela diz: não, eu leio sentado numa poltrona macia, com a luz tênue e uma musiquinha de fundo. Eu durmo sem livro nessa condição. Não precisa nem me dar o livro. Leia num banco duro, então, numa cadeira de 90 graus de inclinação, porque aí você vai ler. Simão, mas é umas letrinhas miúdas. Compra livro de letras graúdas, porque tem livros de letras graúdas, com folhas pardas, que o reflexo da luz não fica dando brilho, então dá para ler com mais tranquilidade. Mas é um monte de letrinha, então pega livro que tenha gravura. Eu li agora, ontem, uma revista em quadrinhos, lançada aqui, se não me engano, pela FEEGO, muito bem escrito, um texto agradabilíssimo. Até precisava ler o volume 2, que eu vi lá, continua, né? E é danado quando você vê assim, continua, e você não tem a segunda parte para ler. Mas está lá uma história em quadrinho, contando a história do jovem que teve contato com o pensamento espírita, a partir de uma ideia de ET, depois viu que não era o ET, que o ET éramos nós mesmos, quando falava do outro mundo e tal. Achei belíssimo, agradabilíssimo para ler, o material bem produzido. Então nós temos gravuras, figuras, podem ler à vontade. Mas eu não consigo ficar quieto, então lê andando. Lê andando, vai para lá, vem para cá, mas leia. Mas eu não sei ler, mas ouve, então ouça alguém lendo. Põe lá um CD, vai ler, vai ouvir. Vai participar de uma palestra e ouça. Mas eu não tenho tempo. Tempo é questão de preferência. Eu sempre tenho tempo para aquilo que eu gosto de fazer. Então a resposta seria: eu não quero. Aí é um problema pessoal. Eu não quero, mas deveria querer, porque é importante estudar. Nós não estamos mais para inventar a roda, ela já foi inventada. Nós temos que aprender apenas a fazê-la rodar melhor. E isso é aprendendo pelo estudo. A doutrina espírita está codificada, nós só precisamos aprender, não precisamos ficar inventando de novo. Não, mas eu sou autodidata, quer dizer, erra por conta própria, né? A gente precisa compartilhar o conhecimento. A lei de sociedade mostra justamente isso, uma das leis morais, que nós nos realizamos no contato com o semelhante. Então vamos buscar aprimorar o nosso conhecimento. Conhecer sobre a doutrina espírita, fazer as leituras que dizem respeito ao trato mediúnico, livros sabidamente coerentes com o pensamento espírita, e depois nos lançamos a outras obras também, para aclarar o conhecimento, para poder interagir com outras fontes do conhecimento. Mas é importante, é fundamental
que um dos pontos de preparo do médium seja esse caráter intelectual, seja o aprendizado, seja a instrução, para se autoeducar no processo do trato mediúnico. Um outro ponto é o caráter moral. Volto a dizer, não é moralista, é o caráter moral. É a pessoa refletir sobre a sua conduta, não a conduta alheia. É ela perceber em si mesma os efeitos da transformação desse conhecimento, que é gerado por esse conhecimento, que é cada um no seu ritmo, cada um no seu momento. Eu não posso exigir do outro a postura que eu tenho, mas eu posso fazer o máximo para exigir de mim a postura que eu digo conhecer, mas do outro não. Eu não posso exigir que ele faça. Jesus, certa vez disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Aquele que quiser. No livro Obras Póstumas, nós temos uma fala de Kardec que ele diz: o Espiritismo não se impõe a quem quer que seja. Ele quer ser aceito livremente, por força das ideias e das convicções. Ninguém impõe a ideia espírita para ninguém. Mas se a pessoa está buscando e quer desenvolver o pensamento e tem convicção, ele a abarca, mas ele não se impõe. Então nós não podemos impor posturas para ninguém. Nós podemos buscar as nossas posturas, no nosso ritmo, no nosso tempo, com a nossa vontade. Então esse é o caráter moral. Essa busca de dar um passo se melhorando a cada dia dentro da possibilidade de cada pessoa. No capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma frase, lá no item 6, que diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende no sentido de tentar domar suas más inclinações. Veja que força da frase: pelos esforços que empreende no sentido de tentar domar suas más inclinações. Muitos até, valendo-se disso, dizem: eu não sou espírita. Em outras palavras, está dizendo: eu não estou tentar domar as minhas más inclinações, porque a qualificação que foi dada lá, que não é que está pronto, está tentando se melhorar. Quando eu digo não sou, então não estou tentando me melhorar. Percebe que não tem nem o entendimento do que está na frase. Então é uma tentativa que pressupõe um erro, pressupõe um acerto, mas que pressupõe que com o erro eu aprenda e possa crescer, e pressupõe que com o acerto eu retenha e possa repetir. Então é um processo dia a dia, diuturno, de melhoramento, ora caindo, ora se levantando, sempre que se cai, como numa letra de música que nós cantamos com as crianças nas aulas de evangelização, nós genericamente. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo mesmo quando não dá, tropeça aqui, cai acolá, mas de novo levanta e continua a cantar. Então assim é uma estrutura de vida. Nós damos uma tropeção aqui, uma queda ali, levantamos, dispostos a sempre caminhar. Não ficamos cristalizados no erro. Saímos da culpa e entramos para a responsabilização, para buscar a saída, para que não geremos pela culpa a autocomiseração, começar a ter pena de si mesmo. Então o erro pressupõe uma necessidade de crescimento, pressupõe que algo não foi bem entendido e que preciso refazer essa atitude. Então esse é o aspecto moral que todos precisamos buscar e faz parte do preparo mediúnico. E o outro aspecto, o aspecto, por assim dizer,
técnico, o adestramento, treinar no exercício da faculdade mediúnica. Não é na primeira reunião que eu já vou produzir fenômenos mediúnicos como esse. Não é na primeira reunião, como esse também. Dentro do senso comum, diríamos, os espíritos não querem deixar que eu fale. Dentro do senso crítico, uma falha no processo de comunicação eletrônico. Que pode ser que os espíritos também não queiram. Brincando. Mas vejam, o aspecto técnico é eu poder treinar. Porque a pessoa muitas vezes recebe pela primeira vez uma comunicação, que seja psicográfica, já vai para a gráfica e reproduz aquilo e solta para o Brasil inteiro. E é a primeira vez que está fazendo isso. Não observa que a gente vai sendo desenvolvido na destreza à medida que eu vou exercitando. Então é preciso que eu tenha mais o exercício, que eu produza na reunião, em caráter de treinamento, de educação, e não em caráter de publicitação. Começar simplesmente linha de produção. Faço mais uma, produzo mais um livro, mais um livro, mais um livro, mais um livro. Não, espera produzir tudo isso, depois vê se dá realmente um livro. Avalia melhor ali. Ter a coerência. Ter essa responsabilidade de que aquilo que eu vou colocar pode significar mudança de condutas de muitas pessoas. E que eu não posso ser um ser que, com desconhecimento e achismo, vou conduzir a vida de outra pessoa. Então eu preciso desse treinamento. Perceber que o médium não é infalível. Diz Kardec, nesse mesmo capítulo 20, diz ele, do Livro dos Médiuns, que não há sequer no mundo um só médium que possa se dizer infalível. Porque a falibilidade faz parte do processo de aprendizagem. E um dos grandes médiuns que nós tivemos, e temos, porque o espírito continua, mas naquela figura encarnada que conhecemos por o nome de Chico Xavier, esse médium que temos como referência para o exercício mediúnico, que fez da vida um apostolado, no livro Consolador, há uma observação que está no final do livro, uma nota da editora, em relação a uma dúvida que foi suscitada por uma resposta dada pelo Espírito Emmanuel, que não guardava muito relação direta com aquilo que se entendia pelo estudo das obras kardecianas. Um dos assuntos, ele pediu que deixasse da forma que ele havia respondido. O assunto das almas gêmeas. Ele pediu que deixasse daquela forma, porque ele não se referia, segundo o entendimento das outras pessoas, a uma metade eterna e etc. A metades eternas. Disse que o tempo é que determinaria isso, em outras palavras. E a outra questão, que é a questão 73, ele pediu que sofresse uma modificação. E disse, explicando, o nosso pensamento não foi bem entendido pelo médium que o recebeu. Veja que interessante. Emmanuel queria passar uma coisa, o médium captou de outra forma. Quem era o médium? Chico. Mas a sua humildade e a sua hombridade fez com que ficasse essa observação no livro, para que através disso ele pudesse dar um exemplo para todos. Não existe infalibilidade. Talvez se fosse outro médium pediria para tirar essa observação, para não coloque isso no livro, mas ele fez questão que ficasse isso no livro. Mérito da editora, mérito do espírito, mérito do médium, que pediram que deixasse isso, para que todos nós pudéssemos aprender que ninguém é infalível. E é por isso que precisamos do preparo. É por isso que médiuns, que hoje reputamos como bons médiuns, estudam diuturnamente, preparam-se diuturnamente e exercitam diuturnamente. E abrem-se para que outros possam avaliar o seu trabalho.
Diferente de muitos que fecham-se a qualquer observação externa que não seja do próprio. O que está disposto a crescer, ele se abre para que os outros apreciem o trabalho e lhe aponte, se houver não fundamentos, onde está a fundamentação, para que ele possa corrigir as suas atitudes. Ele não tem o senso da infalibilidade, ele tem o senso da falibilidade, mas também da perfectibilidade, sabendo que somente se aperfeiçoa treinando, exercitando. Então esses três caracteres, essas três características, esses três pontos são fundamentais no processo de preparação do médium. E o exercício na reunião, que nos fala Kardec, é um ser coletivo. Nos fala Kardec não quer dizer está falando aqui, quer dizer que ele escreveu isso. Nos fala Kardec, nos escreveu Kardec, que a reunião é um ser coletivo. Em outras palavras, é como se fosse uma individualidade, que é a soma das outras individualidades, de forma tal para que o grupo seja harmônico, os componentes precisam estar também harmonizados, consigo mesmos e entre eles. Porque senão teremos um ser coletivo desarmonizado, desajustado. Pressupõe-se que para a reunião mediúnica vão aqueles que se comprometeram com esse trabalho, quer sejam os médiuns ostensivos, quer sejam as pessoas não ostensivas, que ali colocam-se como apoio para o desenvolvimento da reunião, alguns chamando-os de médiuns de sustentação, outros chamando-os de médium de vibração, com qualquer nome que queiram, mas fazem parte do grupo mediúnico. O que dialoga, alguns chamam de doutrinador, outros chamam de dialogador, outros chamam de dirigente, mas também é parte do grupo mediúnico. E os médiuns ostensivos, que se preparam para estar nesse trabalho, nessa reunião, que é justamente a comporta que abre para o trato com o mundo espiritual. Em caráter reservado, quando dizemos reservado, não vai aqui certo ou errado, vai aqui conveniência e não conveniência. Não vou trabalhar com uma ideia, não, é certo ou é errado. Talvez pensaríamos, é conveniente ou não conveniente. Então, o caráter privativo da reunião mediúnica é conveniente. Porque trata-se de uma especificidade. Tal qual num hospital, que temos um corpo clínico de centenas de médicos que seja, 100 médicos, para o bloco cirúrgico só vão os diretamente ligados com a cirurgia. Vai o cirurgião, vai o anestesista, o instrumentista, o instrumentalista, mas não vão os demais. Na casa mediúnica, na casa espírita, temos N trabalhadores. Para a reunião mediúnica vão aqueles vinculados ao trabalho da mediunidade. Não precisam dos outros. Que pode ser uma sala privativa, pode ser o próprio salão do centro, mas em momento privativo. Que naquela hora só há essa reunião e só há as pessoas vinculadas a essa reunião. E quem são as pessoas vinculadas a essa reunião? Os trabalhadores da reunião. E os espíritos que vão chegando por lá, desencarnados. Quaisquer outros, para a reunião, não são necessários. Preciso levar a pessoa tratada? Não. Não precisa. Volto a dizer, não estou falando que é certo ou errado. Estou mostrando que é conveniente ou não. Sou uma pessoa que estou sendo tratada em desarmonia emocional, em desarmonia psicológica, fragilizado, receoso, e chego numa reunião e a manifestação espiritual já vem contra mim, me ameaçando, ameaçando pessoas, me falando da destruição.
Que utilidade tem isso para o meu revigoramento? Se não para causar-me mais medo e espanto. Conveniência, não conveniência. E não estou falando certo ou errado. Conveniência, não conveniência. Alguém de nós aqui gostaria de vir ao palco e contar para todos nós e para os internautas e telespectadores desse Brasil e desse mundo as desditas nossas? Gostaria de chegar aqui e falar, olha, eu fiz isso errado, fiz aquilo. Eu gostaria? Ou gostaria de alguém para que pudesse fazer um diálogo fraterno e fazer um desabafo, mas para uma pessoa que você confie e sabe que ela vai guardar essa sua história e vai lhe ajudar? Uma reunião mediúnica com o público é isso. É fazer com que o Espírito chegue e conte para o mundo as suas desditas. Quando na verdade ele preferia contar para aquele grupo restrito, que pudesse vibrar por ele e pudesse ajudá-lo com esclarecimento e com o coração aberto, para que ele se sinta melhor. Porque talvez num público enorme ele vai contar a sua história e alguém vai ficar pensando, bem feito. Também do jeito que andou errando, tem mais é que está desse jeito. Quando na verdade espera-se que no grupo as pessoas dizem, talvez nós também faríamos isso se estivéssemos no seu lugar naquele momento. Não somos melhores, porque não fomos testados onde você foi. Mas nós podemos talvez compartilharmos a sua história e nos ajudar. Ajudar um ao outro. Ajudar ao outro. Por isso, espera-se da reunião essa seriedade no trato, esse respeito no trato. Por isso, o lado privativo dessa reunião mediúnica. Mas tem muita gente que faz e não faz. Não estou falando que é certo ou que é errado. Estou apenas deixando um pensamento para que possamos refletir se é conveniente ou não expor a história de alguém e expor alguém aos seus próprios algozes. Talvez o clima seria mais interessante se não tivéssemos esse embate entre o perseguidor e o perseguido presentes no mesmo lugar. Pensemos a respeito. Não vai aqui nenhuma verdade fechada. Não vai aqui nenhum termo acabado. Apenas algo para pensarmos. Da conveniência ou não. Num exemplo muito dado por Jesus, ele sempre levava as pessoas a refletirem por elas mesmas a respeito das dúvidas que elas traziam. Quando um saduceu lhe chega e diz, Senhor, até ele chama de mestre, Rabone, qual é o maior dos mandamentos? Jesus vira-se para esse saduceu e diz, o que está escrito na lei? Como tu lês? Veja, antes que eu lhe responda, em outras palavras, me conta como é que você entende. Veja, Senhor, qual é o maior mandamento? O que está escrito na lei? Como tu lês? E a pessoa respondeu, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu espírito, todo o teu entendimento, todo o teu coração, toda a tua alma. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus respondeu o que para ele? Faze isto. Você sabe, faze isto. Você já está, reflita a respeito do que você está me dizendo. Mas Senhor, quem é meu próximo? E aí ele conta a parábola do samaritano. E ao término, qual dos três agiu com compaixão para com o caído? O samaritano. Vai e faz o mesmo. Você já sabe quem é, então vai lá e faça do jeito dele. Cada um reflete a respeito. Então eu não estou trazendo uma verdade acabada, apenas um pensamento para que reflitamos, sem obrigatoriamente mudar a postura de ninguém. Mas reflitamos, e não só nisso. Desculpe-me o parêntese, versão paisão, mas tudo na vida, reflitamos primeiro, se é conveniente ou não, fazermos ou deixarmos de fazer. Reflitamos, sempre. Qual o propósito disso? Qual o propósito de fazer ou qual o propósito de não fazer? E dependendo da resposta, haja ou não haja. Refletir. Então pensemos na conveniência da reunião mediúnica, revestindo-a desse caráter sério, não de exposição, mas de reflexão, de diálogo. Ao dirigente, que dialoga com os espíritos, espera-se que ele traga uma bagagem do conhecimento teórico
para que ele possa ter elementos para poder passar. Para que não fique apenas no acho que é assim, penso que é assim, mas haja fundamento na sua fala. Que seja então alguém que tome o cuidado de aprimorar os seus conhecimentos sobre a doutrina espírita, sobre a vida, sobre as correntes filosóficas existenciais, sobre a mediunidade, mas também seja alguém que aprimore o seu coração sobre o sentimento. Porque quando se recebe, quando se atende um espírito, o sentimento fala muito mais do que a articulação das palavras. Tal qual o capítulo 19 do Atos dos Apóstolos. Jesus conhecemos, Paulo sabemos quem é, e vós quem sois. Não é o dirigente ensinando ao espírito como viver, mas o dirigente trazendo à baila a reflexão sobre o que é viver, mas não dando um ensinamento, faça assim, mas pense assim e veja como você quer fazer. Porque somos dois perfectíveis, que em caminhos diferentes cometemos os nossos erros, mas que queremos sair. Então vamos conversar. É um diálogo em que dá oportunidade para o Espírito falar. Não precisa dos chavões. Você já não pertence mais a essa vida. Mas qual vida que ele pertence então? Se ele continua vivo. Isso são reminiscências da vida passada. E aí a pessoa fala, o que é isso? O que é reminiscência? Ah, isso são fulcros reencarnatórios. Isso é sério? Vai perguntar. Use a linguagem que você usa com o encarnado, revestida de respeito e cordialidade. Porque há pessoas que fora da reunião mediúnica mal enxergam os seus irmãos e na reunião mediúnica chama todos de irmãos. Foge do seu estilo natural. Imposta a voz para falar, meu irmão. Quando no dia a dia está lá, ô cara, a gente não muda a personalidade. E isso não cativa. Não é a fala que cativa, é o sentimento colocado na fala. É a correlação de veracidade entre o que se fala e o que se sente. Porque senão são palavras vazias. No filme, não que eu fique assistindo o filme direto, também não. Mas num filme mais antigo, chamado O Homem que Matou o Facínora, é mais antiga, da década de 60, meu pai que me contava isso. Há uma frase de Francis O'Brien que ele dizia, palavras remotas que tu me falas, mas não me cansam. São a expressão da verdade. E nós podemos atribuir essa frase ao nos referirmos a Jesus. Porque hoje, nós, 2000 anos depois, reprisamos aquelas falas todos os dias e elas nunca nos cansam. Porque são a expressão da verdade. A fala que expressa a verdade não é cansativa. A verdade no aspecto do sentimento colocado naquilo que se fala. Não no sentido do absoluto da verdade, porque ela é relativa. Mas quando é verdadeiro o ato de falar, quando aquilo que eu falo, eu também nele acredito, não nos cansa, porque é uma expressão verdadeira do sentimento. Então que as falas do diálogo com os espíritos sejam falas revestidas do sentimento. Algumas vezes da ignorância do assunto, não sei a respeito, mas do sentimento. Tal qual um pai, uma mãe, que mal conseguem escrever, ficam do lado do filho, que está fazendo o dever de casa sobre a sintase, sobre a análise sintática, e ele mal sabe escrever, o pai e a mãe, mas está lá do lado dizendo, filho, eu não entendo desse assunto não, mas eu entendo de você e sei que você é capaz de aprender, conta comigo. Isso é a expressão da verdade. Ele não sabe, mas está disposto a querer compartilhar aquele momento com o filho para ele poder aprender. Há várias coisas que os espíritos nos perguntarão e nós não saberemos,
mas diremos: olha, conta comigo quando nós dois ficarmos sabendo, conta comigo que nós vamos tentar sair disso junto. Mas verdadeiramente. E não apenas um jogo de palavras, achando que isso termina tão logo termina a reunião. Que as nossas falas sejam revestidas de sentimentos. E na dúvida, há mais uma vez o parêntese paisão, na dúvida, em qualquer situação da vida, entre falar e não falar, na dúvida, não fale. Falando, não posso voltar atrás. Não falando, posso falar depois. Se eu proferir a palavra, dificilmente eu vou recuperar os efeitos dela. Mas se eu não falei e depois concluir que preciso falar, eu posso falar depois. Então é muito mais prático não falar. A reunião mediúnica, o diálogo, não é para discussões, não é para contenda. Dizia um ditado chinês: o homem fala, o sábio cala e o tolo discute. Ali não é para discussão, é o diálogo. Pressupõe que alguém fala e outro cala-se. E outro cala-se para que a coisa possa fluir. Um espírito amigo, no Evangelho segundo o Espiritismo, de forma educada, como todo espírito benfeitor, ele diz: é sempre uma virtude saber calar, para um mais tolo poder falar. Mais tolo. Calado eu já sou tolo, o outro é mais, resolveu falar. É sempre uma virtude saber calar para um mais tolo poder falar. Irmã Rosália. Então precisamos pensar isso. É um diálogo respeitoso. Não é uma demonstração de conhecimentos. Desculpe-me um exemplo pessoal, mas uma vez numa reunião mediúnica, conversava com um espírito que mostrava-se um bom conhecedor dos textos bíblicos e citava as passagens bíblicas, e ali no diálogo eu refutava com passagens bíblicas. E ele falava passagens bíblicas, eu falava passagens bíblicas. E aí um companheiro, sentado do meu lado, me puxou um puxãozinho na calça. E eu fiz assim, e ele falou para mim baixinho: não contenda, ora com ele. Diálogo não é debate. A reunião mediúnica não é para debate. Não há vencedor. Não há certo e errado. É diálogo. É respeito. E para isso espera-se o preparo daquele que dialoga. Para que não caiamos no capítulo 19 do Atos dos Apóstolos de novo. Essa é a reunião. Harmônica, produtiva, e todos sabem por que estão lá. Dessa forma, tornamos objetivo a frase do profeta Joel, lá no capítulo 2, versículo 28 do seu livro, sobre o Espírito de Deus derramado sobre toda a carne. Naqueles tempos, derramarei meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Com esse advento da doutrina espírita, deu objetividade à generalidade do Espírito derramado sobre toda a carne. E nos deu a oportunidade de conhecermos de forma crítica o que é a mediunidade. No livro Obras Póstumas, na 11ª edição da FEB, na página 258, há escrito: o Espiritismo não é solidário com aqueles a quem apraza dizerem-se espíritas. Ele só reconhece como seus adeptos aqueles que praticam seus ensinos. Não é o me dizer espírita que me faz espírita, é o me fazer espírita que me dá a condição de dizer-me espírita. É através do conhecimento dos conteúdos que eu posso me colocando nessa condição de me espiritizar gradativamente. Da mesma forma que ele não se impõe, ele também não é solidário com aqueles
que aprazam dizerem-se espíritas. Ele não obriga ninguém, não constrange ninguém, mas que as pessoas entendam primeiro o que ele é, para poder vivenciá-lo, em especial no trato com a mediunidade. Vamos encerrando essa parte, para a gente ir para as perguntas, voltando à música que nós colocamos no início, para que a gente agora perceba aquele texto, com toda essa lógica da objetividade espírita, para entender melhor o que foi essa profecia do profeta Joel. Vamos ouvi-la de novo. Nós temos uma quantidade muito grande de perguntas, se bem que várias delas tratam do mesmo assunto. Nós selecionamos para que a maioria possível possa ser atendida.
nos seus questionamentos. Tem uma pergunta que já responderíamos de plano, com relação àquele grupo que cantou as músicas sertanejas aqui no início da atividade de hoje. O DVD deles está à disposição no estande do GAN, aqui no nosso teatro, Rio Vermelho. A música que foi tocada agora, Médium, também é perguntado onde é a fonte, como é que se pode conseguir. Essa letra é de autoria do Gladstone, né, lá de Belo Horizonte, e a música, a melodia foi colocada pelo Tim. E quem canta é o Tim e Vanessa. Eles têm um site, se não me engano, timvanessa.com.br, e lá eu creio que pode se conseguir o CD, né, dessa música Médiums. E, se não me engano, eles gravaram 3 CDs e todos eles têm esse tipo de letra, né? O Gladstone ele tem uma característica muito especial de trazer os textos bíblicos de forma musicada e com uma historicidade muito interessante. Então, eu creio que nesse site pode conseguir. Simão, a mediunidade na criança, como trabalhar com essa questão? Ah, sim. Emmanuel, na questão de número 109 do livro Consolador, ele diz que até por volta dos 7 anos, mais ou menos, nós estamos ainda no processo encarnatório. Um pé lá e outro cá. Então, nessa fase da infância, nós podemos chamar, didaticamente, médiuns naturais. Então, é natural para a criança, ela está mais próxima ao mundo espiritual por estar dele saindo, está ainda obnubilada pelos seus órgãos físicos, conforme vemos na questão 383 do Livro dos Espíritos, e por isso ela então consegue se manifestar mais facilmente nessa questão do trato com o mundo espiritual. É comum as crianças terem os seus amiguinhos espirituais, os seus amiguinhos invisíveis, melhor dizendo, que alguns são frutos da sua invenção, sim, outros são espíritos. Não podemos dizer que todo amiguinho invisível é espírito. Há muitos que são frutos da própria imaginação da criança, por situações diversas, dentre elas a carência, a falta de sociabilidade, vários fatores. Mas há, na grande maioria, a presença, sim, a percepção espiritual. Então, há sim. Mas é um médium, como disse, natural. Não significa que com isso essa criança tenha que desenvolver essa atividade. Pelo contrário, deve ser conduzido o acompanhamento de forma tal que ela não venha desenvolver a atividade mediúnica, que não venha participar das reuniões mediúnicas, por uma questão de maturidade psicoemocional e por uma questão também de disfunção, de não funcionamento adulto do seu próprio organismo. Então ela não teria condições de fazer isso. Geraria diversos outros problemas. Como fazer nesses casos? Há um livro, se não me falha a memória, de autoria da Sueli Caldas Schubert, justamente com esse título, Mediunidade em Crianças. E ali ela sugere uma série de posturas. Mas genericamente, ou resumidamente, melhor, acompanhar com o tratamento em centro espírita que seja, ou seja, o passe, a orientação, no culto do evangelho, mas em casa, acompanhar, porque isso tende a ir diminuindo à medida que vai se solidificando a encarnação. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, ele acrescenta um pouco esse raciocínio de Emmanuel, colocando que essa situação pode ocorrer até a adolescência. Ele não cita uma idade, até a adolescência, por volta dos 14, 15 anos, também pode acontecer isso. E ele faz uma sugestão, não diria sugestão, ele faz uma observação, que algumas vezes o diálogo com a criança dormindo dá um efeito muito interessante. Conversar como se ela estivesse acordada, abertamente, falando com o espírito, que é mais do que a criança, mais do que o estágio infantil.
E aquilo pode ficar no seu fundo subconsciencial, e aquilo vai chegando à medida que sofra os estímulos do próprio consciente. Então, à medida que surja os estímulos, as respostas vão chegando. Mas se a criança acordar e eu estiver conversando com ela, filhinho, você estava descoberto, eu vim lhe cobrir. Pronto. Então, é uma sugestão que eu acho interessante de se tomar. Mas não se trabalhar com desenvolvimento mediúnico. Simão, mas há casos que a mediunidade não cessou ou ficou. São casos, digamos, diferenciados de pessoas que têm um alto compromisso com a mediunidade. Essas viverão a infância, a adolescência, a juventude e a madureza, com todo o processo mediúnico. Casos, não generalidades. Há uma idade específica para exercer a atividade mediúnica. O jovem, por exemplo, participando da reunião mediúnica, o que pensar? A questão não é de idade, é também, mas é também de maturidade e disponibilidade. Pressupõe-se para o trabalho mediúnico um certo comprometimento, inclusive de dias e horário. E ao contrário de que talvez pensemos, o adolescente, o jovem, ele tem muitos compromissos, e compromissos delicados com a sua escola, com o seu estudo. E não tem como se for colocar de forma compromissada para um trabalho desse nível, mesmo que ele tenha maturidade. Também tem a questão da idade, um período que se passa por uma, por assim dizer, uma revolução hormonal. Esse jovem, esse adolescente, não terá aquela constância, ele oscilará em emoções, que é natural do período. Então também é preciso que se observe que esse momento é um momento de grandes oscilações para um compromisso mediúnico. No passado, Kardec valeu-se de médiuns jovens. As meninas Baldin eram meninas jovens. Hermance Dufour era uma menina jovem. E, no entanto, eram médiuns. Mas, em função de um contexto que eu diria mais antropológico e sociológico, para aquela época, aquela juventude era suficientemente madura para esse exercício. Não porque no passado as pessoas eram melhores, é que no passado a sociedade era menos complexa e exigia menos. Então o mínimo da maturidade era suficiente. Hoje, não quer dizer que os jovens de hoje sejam menos maduros do que os jovens do passado. É que a sociedade de hoje é mais complexa do que a sociedade do passado e exige mais. Não quer dizer que no passado a escola era muito melhor, porque com a 4ª série as pessoas já conseguiam viver bem na sociedade. É porque a sociedade só cobrava aquilo que a 4ª série oferecia. Hoje a sociedade cobra o que o doutorado oferece, então não dá para ficar só com a 4ª série. Então não é uma questão da pessoa, é uma questão do apelo social que mudou. Então quando dizemos que o jovem hoje é imaturo, não é comparado ao jovem do passado, é comparado à sociedade do presente. A sociedade do passado era 10, a maturidade era 5, ou seja, 50% do que pedia a sociedade. Hoje a maturidade continua 5, mas a sociedade é 100, então hoje é 5% do que pede a sociedade. Então não é uma questão das pessoas serem melhores no passado do que agora, a sociedade é mais complexa agora do que do passado. Então para o jovem da agora é mais complexo o processo para que ele participe de uma reunião mediúnica em função de vários outros apelos que ele tem que atender, inclusive e principalmente o da sua formação acadêmica, sua formação de vida material. Tenho receio de estar adiando ou não exercendo a mediunidade como deveria. Porém, não sei se tenho mediunidade ostensiva. Já fiz cursos na casa espírita, inclusive o de orientação mediúnica, mas nunca tive uma manifestação. Como posso ter a certeza se tenho essa faculdade ou não, ostensiva? Em tese, não tem. Porque já tentou de todo jeito e não vem nada. Em tese, até o momento
não apresentou, ou seja, possui a faculdade, mas a ostensividade não está sendo demonstrada. Kardec sugeria que as pessoas testassem durante um tempo. E se nada, ele usava esse termo, se nada produzissem além de rabiscos, que parassem. Porque ele chamava-os de médium improdutivo, quer dizer, não está gerando a produção mediúnica que se espera. Então, em tese, pelo relato, não há ostensividade demonstrada. Pode estar havendo uma vontade de querer possuí-la e não uma necessidade de exercê-la. Então, que a gente separe um pouco o desejo da necessidade. Desejo é o que eu quero, necessidade é o que eu preciso. Há médiuns que precisam trabalhar mediunicamente, com a sua ostensividade. Outros desejam, mas não necessariamente precisam. Então, pode estar acontecendo mais uma vontade de querer, de produzir, e não uma necessidade de produzir. E a própria não existência da produção já estaria, em tese, demonstrando isso. Então, nesse caso, em especial, pelo relato que está aqui, porque eu não conheço o caso, em tese, não há ostensividade, senão estaria com alguns sinais, em tese, pelo menos até hoje, às 11h40. Só para não desanimar os médiuns não ostensivos, qual seria a melhor postura numa reunião mediúnica desses médiuns? Uma reunião mediúnica que essas pessoas estejam presentes, porque uma reunião mediúnica sem médium ostensivo, ela não será mediúnica, porque não haverá manifestação. Agora, há reuniões que há médiuns não ostensivos que participam junto com os ostensivos. E eles estão ali, como eu disse antes, são chamados de diversos nomes, médio de sustentação, de vibração, mas são pessoas que, não sendo ostensivas, contribuem efetivamente para a reunião, não são assim apenas meros espectadores, são contribuintes diretos da reunião, com as preces, se necessário com a aplicação dos passes, quando necessário, obviamente, estão ali vinculando as comunicações, não para ficar analisando as comunicações, mas para ficar seguindo o fluxo, para dar um influxo de amorosidade que precisa para aquele momento. Então são pessoas fundamentais no processo, não são coadjuvantes, são atuantes na reunião. Então essas são as posturas dos não médiuns na reunião mediúnica. Visões através do sonho é mediunidade? E também dormência e queimação nos braços, que se estende até as mãos, são sintomas de psicografia? Interessante isso. Há uma mediunidade que genericamente chamamos onírica, ou seja, acontece nos sonhos. Kardec relata esse fato no Livro dos Médiuns, quando ele trata a história de um garçom, que ele percebia, que ele chamava de mediunidade sonambúlica, e também traz esse mesmo caso para o livro Obras Póstumas, no capítulo que fala causas e naturezas da mediunidade sonambúlica. Então, ele se mostrava a história da pessoa que tinha uma vidência, percebia o interior das pessoas, os órgãos afetados por doença, mas que somente em estado sonambúlico, com a presença de um espírito que ele chamava meu anjo doutor, é que ele diagnosticava. Então ele tinha um fenômeno anímico da percepção vidência e um fenômeno mediúnico quando o espírito se aproximava, mas só em estado sonambúlico. Então há situações que se dá no campo onírico, somente quando se está no aspecto de sono. Então pode sim, as percepções oníricas enquadrarem-se no campo da mediunidade, pode. A questão da somatização, ou seja, pessoas, como exemplo dado, sentem formigamentos, etc. Obviamente, nós temos que perpassar pelas causas físicas. Pode ser um problema simples ou um problema complexo do campo da saúde. Desde problema circulatório a cardíaco, pode acontecer, pode ter tudo. Então nós temos que ter o senso crítico de olhar as causas materiais, que podem explicar facilmente isso. Mas pode acontecer de serem também elementos espirituais, no exemplo aqui sugerido pela pessoa, voltados para a psicografia. Eliseu Rigonati, no livro Mediunidade Sem Lágrimas, ele fala de algumas somatizações. E o interessante é que as somatizações,
aparentemente são mutuamente excludentes, porque ele diz, algumas vezes a pessoa sente calor por aproximação, como sendo um sinal mediúnico. Outras vezes, outra pessoa sente frio por aproximação. Ou seja, um e outro completamente opostos. Então a somatização ela pode ser de variada forma, que pode guardar relação com o elemento mediúnico, ou seja, com a faculdade mediúnica, e pode guardar relação com questões puramente orgânicas que precisam ser olhadas. Ok? Quais seriam os prejuízos do desenvolvimento mediúnico prematuro sem estudos? Como qualquer atitude que a gente toma de forma impensada. Em tese, as consequências não são boas. Atitudes boas geram consequências boas. Atitudes equilibradas, consequências equilibradas. Atitudes levianas, impensadas, consequências também da mesma forma, não agradáveis. Então, espera-se que não haja nada precoce, nada forçado, que perpasse por um processo de educação mediúnica. Não nenhuma crítica ao termo desenvolvimento, pelo contrário, isso é aplicável, mas o processo de desenvolvimento mediúnico ele se dá pela própria mediunidade, ela já está tão desenvolvida que está desequilibrada. O processo mais interessante, didaticamente, é o termo educação. Não estou dizendo que está errado dizer desenvolvimento, não é isso não. Apenas tentando trazer para um aspecto, digamos, semântico um pouco diferenciado. A educação mediúnica, cujo desenvolvimento é parte da educação mediúnica. E quando assim se faz, não há nada precoce. Há, pelo contrário, no tempo certo. As coisas feitas de forma certa no tempo errado tendem a dar errado. As coisas feitas de forma errada no tempo certo tendem a dar errado. Somente as coisas certas no tempo certo é que tendem a dar certo. Como vemos no Eclesiastes, livro lá do Velho Testamento, no capítulo 3º, que diz que todas as coisas têm o seu tempo e para cada ocupação chega a sua hora. Então que avaliemos bem se é hora ou não do desenvolvimento através do processo educativo. Conforme as afirmativas de Kardec, são chamados médiuns aqueles que ostensivamente a mediunidade se manifesta. Poderia então afirmar, caso eu seja médium não ostensivo, que os obsessores teriam dificuldade de me obsediarem e o meu mentor de me orientar? Legal, boa ideia. No capítulo 23 do Livro dos Médiuns, Kardec fala da obsessão. E ele chama para um aspecto dizendo, dentre os escolhos do exercício prático do espiritismo, há que se colocar a obsessão, como um dos seus derivativos. Veja, exercício prático do espiritismo, exercício mediúnico. O escolho, quer dizer, o detrito, a obsessão. Não estou sendo reducionista, apenas didaticamente estou trazendo para duas causas para a obsessão. Só didaticamente, não veja nisso um reducionismo não, porque várias outras existem. Mas há obsessão quando há a sensibilidade para a percepção e quando há débito. Porque se eu não tenho débito para com ninguém, ninguém está me olhando atravessadamente. Mas tendo débito, em tese, há o processo de vinculação. E a percepção, obviamente, dar-se-á mais fortemente para aquele que possui a ostensividade. Então, por isso, Kardec qualificou a obsessão como um detrito do processo mediúnico, porque um elemento vai estar presente, a sensibilidade para perceber. Mas o segundo elemento, que não está em ordem de importância em segundo lugar, apenas de colocação, o segundo elemento ele é fundamental, que é a minha condição existencial, se sou ou não merecedor ou devedor. E isso é que é a chave do processo obsessivo. Então não quer dizer que o fato de não ser ostensivo, eu não seja afetado pelo processo obsessivo, serei sim. Desculpa a comparação assim, aparentemente pueril, mas é como se fosse o seguinte, cai uma agulha aqui no chão, as pessoas veem, mas não ouvem caindo. Alguém que tiver uma acuidade muito clara, muito grande, auditiva, vai ouvir essa agulha caindo. O médio ostensivo, a agulha caindo é como se fosse uma explosão, se fosse uma agulha mediúnica. Explode, ele ouve tudo. O não ostensivo apenas ficou sabendo que caiu uma agulha, mas ele vai ser afetado se essa agulha cair nele, porque vai machucá-lo.
Mesmo que ele não ouça o som da agulha, mas a dor da agulha ele vai sentir. Quem bebe e fuma pode ser um bom médium? Meu Deus. Sem o purismo e o puritanismo. Essa questão é muito delicada pelo seguinte, depende da ótica. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Posso posso fumar enquanto rezo? Acho que não tem nada a ver reza com fumo. Mas posso rezar enquanto fumo? Deve, que aí você para de fumar. Perceberam? É uma questão de ponto de vista. Rezar quando se fuma não deve, fumar quando se reza... Aliás, fumar quando se reza não deve, rezar quando se fuma deve. Está fazendo a mesma coisa. Só que a ótica está diferenciada. Se no vício eu trago algo bom, eu posso sair dele. Se no algo bom eu jogo o vício, pode não dar certo. Então depende da ótica. A questão não é o fumante ou o que bebe. Pode exercer a mediunidade. A pergunta seria, em exercendo a sua mediunidade, participando do estudo, você não consegue elementos para vencer os seus vícios? É só procurar, e ele vai conseguir. Então, o exercício pressupõe a preparação pressupõe o fortalecimento pressupõe a condição de vencer os vícios. Então, não é simplesmente expurgando que vai se resolver isso. Há pessoas que não veem espíritos e não ouvem vozes, e se dizem não ser médiuns ostensivos. Que outras características pode ter os médiuns ostensivos, a não ser ver e ouvir espíritos? Kardec, no Livro dos Médiuns, ele chama essa categoria de médiuns sensitivos. Todo médium ostensivo é sensitivo, mas nem todo o sensitivo é ostensivo. Alguns apenas percebem. Acham que tem um trem, mas não passam disso. São sensitivos. O ostensivo vai além da sensibilidade, ele produz o efeito. Então são médiuns sensitivos. Por uma inspiração agem, algumas vezes num fenômeno pessoal próprio, que é anímico, a intuição. Então são sensitivos. E na definição de Kardec, do capítulo 14 do Livro dos Médiuns, ele faz essa observação, deixando esse entendimento para nós. Ele primeiro descreve os médiuns como generalidade e depois descreve os médiuns com especificidade. Todo aquele que sente em grau qualquer a presença ou a influência de um espírito é, por conseguinte, médium. Veja, generalidade. Então, o sensitivo é um médium. Depois ele coloca a conjunção adversativa. Porém, tal designação não se aplica senão àqueles cuja percepção se dá de forma patente, comprovada, ostensiva. Então ele já traz agora um aspecto reducionista, chamando de médium somente aqueles que produzem os efeitos. Então eu sinto a presença, genericamente sou médium. Produzo os efeitos dessa sensação pela psicografia, psicofonia ou qualquer outro nível, outro meio. Então sou o médium ostensivo. E ele optou em chamar de médium somente esses. Mas abriu esse espaço no capítulo seguinte, no 15, quando ele fala dos tipos da mediunidade, ele então fala da mediunidade sensitiva. Então cai na generalidade novamente, porque tem aqueles que nem sensitivos são e os sensitivos. Se comparados aos não sensitivos, são médiuns. Se comparados aos ostensivos, não são. Então depende do ponto de comparação. Mas a sensibilidade, sim, é um aspecto mediúnico. Por isso Kardec os chamou de médiuns sensitivos. A transcomunicação instrumental dispensa o médium? Olha, a princípio, valendo-nos da observação que Kardec faz no Livro dos Médiuns, quando ele trata da mediunidade de efeitos físicos, ele diz que há necessidade da presença de um médium, não estabelece em que distância, para um fenômeno que posteriormente deram o nome de ectoplasmia. Então, em tese, valendo-me disso,
há uma necessidade, porque é um fenômeno de efeito físico, a presença de um médium. Não conheço profundamente os estudos da área da transcomunicação, sei que Sônia Rinaldi faz esse trabalho com muita profundidade, mas, em tese, entendo ainda que há presença. Se as pesquisas que ela desenvolveu e outros desenvolvem demonstrarem o contrário, não precisará. Mas não conheço essas pesquisas ainda na profundidade para afirmar, e ainda fico então com a teoria, salvo melhor juízo, com a teoria de que todo efeito físico pressupõe a proximidade de um médium de efeitos físicos. Se Jesus foi o médium perfeito, quem se manifestava por ele? Deus? Interessante a pergunta, né? Vamos chamar genericamente o Espírito de Deus, né? Os prepostos de Deus. Se nós nos valermos da introdução, melhor dizendo, do primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, veremos que Jesus fazia parte de uma comunidade de espíritos puros, o que pressupõe a existência de outros espíritos, tal qual. Então, nada impede que ele também recebesse as inspirações desses. Considerando que são espíritos evoluidíssimos e se reuniram, é interessante, até abro um parêntese, esses espíritos são perfeitos em tudo, porque até para fazer reunião eles são imbatíveis, porque eles fizeram uma reunião quando a nebulosa terrestre se desprendeu do Sol, ou seja, quando a Terra estava sendo feita. E a segunda reunião só fizeram quando Jesus estava para encarnar, ou seja, 4,5 bilhões de anos depois. Povo bom de reunião é esse, porque faz uma reunião e os efeitos duram 4,5 bilhões de anos. A gente faz reunião toda semana e não tem efeito nenhum. Então, até para espírito evoluído, a fazer reunião é coisa excepcional, funciona bem. Então, voltando à ideia, Jesus era esse médium natural de Deus e captava o pensamento. Daí ele dizer, simbolicamente, meu Pai e eu somos um. E ao mesmo tempo, sem dizer que ele e Deus eram a mesma pessoa, quer dizer, simbolicamente, quer dizer, em pensamento, em entendimento, em proximidade. E no capítulo 16 do Evangelho de João, na segunda metade do capítulo, ele faz algo muito interessante, mostrando-nos como nós podemos caminhar. No capítulo 14 do Evangelho de João, está grafado que Jesus havia dito, tudo que pedirdes em meu nome ao meu Pai, eu rogarei ao Pai por vós, intercederei ao Pai por vós. Lá no capítulo 16 do mesmo evangelista, ele diz, chegará o tempo em que pedireis ao meu Pai em meu nome, mas eu já não mais vos digo que rogarei ao Pai por vós, pois o Pai é o mesmo. Mostrando que quando tivermos um acesso de crescimento evolutivo, nós falaremos a linguagem de Deus. Veja, não mais vos digo que rogarei ao Pai por vós, pois o Pai é o mesmo. A gente faz direto. Então Jesus está em contato direto. Agora, para fins didáticos, a distância de Jesus para Deus, eu diria que se assemelha da nossa para Ele. É bem grande, mas capta o pensamento direto. Quando vemos a questão do livro, quando vemos o livro dos Espíritos, nas questões que falam sobre Deus, da primeira até a 11ª, os Espíritos deixam claro, quando lhe é perguntado ao Espírito, pode um dia o homem ver Deus? Eles responderam, quando não mais obnubilado pela matéria, ele o verá e o compreenderá. E Jesus já não está obnubilado pela matéria, então ele pode o ver e o compreender, coisa que para nós ainda está muito distante. Faremos a última pergunta em função do tempo. Se a mediunidade tem um requisito orgânico, ela é também genética? Se a mediunidade tem um caráter orgânico, ela é também genética? Não, a mediunidade não é genética, o corpo é que é genético, né? Na formação, quando Kardec coloca no capítulo 14 e também no capítulo 20, no item 226, e no capítulo 14, já no item 1, que depende de um organismo predisposto, mostra que a estrutura da formação corporal corrobora com o desenvolvimento mediúnico, mas ela não é um processo herdado, não é genético, não é uma herança genética, é na formação
da estrutura corporal, que nós podemos, em parte, perceber essa explicação no livro Mecanismos da Mediunidade, do Espírito André Luiz, quando ele vai trabalhar essa questão da funcionalidade corporal. Mas não é genérica. Não quer dizer que pai médio gerará filho médium. E não quer dizer que pai não médium não gerará filho não médium. Não é uma questão de hereditariedade, mas de composição perispiritual corporal para a manifestação da faculdade intrínseca ao espírito. E só uma outra observação, que mais cedo ele me mostrou uma pergunta aqui, que eu acho importante de trabalhar, com relação ao trato de Jesus. A pergunta dizia mais ou menos que se o trato tem que ser carinhoso, amoroso, porque Jesus era ríspido com os espíritos. Em outras palavras, é como se fosse assim, os espíritos impuros. Ele não era ríspido com os espíritos impuros. Pelo contrário. Quando ele chegou em Gadara, ele nada falou, só a presença dele. Ele nada disse. Ele chegou em Gadara, diz o evangelista, pisou na praia, e lhe apareceu endemoniado dizendo a ele: que temos nós contigo, Senhor filho de Davi, porque vieste nos incomodar antes da hora. É interessante esse antes da hora, é como se a obsessão tivesse hora para acabar, e tem mesmo, a hora da renovação moral da pessoa. Porque vieste nos incomodar antes da hora. E Jesus não foi ríspido, só disse: qual o teu nome? E eles responderam: Legião, porque somos muitos. E ele apenas permitiu. Quando disseram, simbolicamente, disseram: então permita-nos sair desse homem e ir para aquela vara de porcos. Ele disse: vá. Então ele não teve rispidez. Quando ele conversava com os outros, inclusive num diálogo simbólico, aí é simbolismo mesmo, né, um simbolismo da tentação de Jesus, ele mostrou o equilíbrio nas falas, contra-argumentando. Peça essas pedras para que se transformem em pães, porque está escrito: alimentarei meu filho. Está escrito também: nem só de pão vive o homem. Então, trabalhava com contra-argumentações, com aqueles que tinham condições da contra-argumentação. Lógico que essa passagem é simbólica. E no trato com os outros, ele apenas lidava com as situações, e nunca com rispidez. Acontece que quando alguém possui uma superioridade moral, a presença constrange aqueles que têm interesses escusos. Naquela carta atribuída a Públio Lentulus, quando ele descreve o perfil físico e psicológico de Jesus, ele fala do olhar e diz: possuía os olhos mais belos dessa região. Aquele que fitava-os, dois sentimentos tinha: ou o amava ou o temia, mas nunca o odiava. Porque a um ser puro, ele esparge o amor, e o amor constrange aquele que tem os interesses não nobres, e o amor abarca aquele que busca o alento. Então ele, pela sua autoridade natural e moral, pela sua amorosidade, entre aspas, ele constrangia aqueles que caminhavam por caminhos não bons, mas nunca foi agressivo. Os hindus têm uma palavra que nós não temos tradução para ela, uma palavra que se diz kunlong. Não se tem tradução, porque ela representa algo que nós não temos palavras no nosso alfabeto para exprimir. Nós podemos chamar kunlong de paz interior, de bondade, mas não é só isso, é mais do que isso, são várias coisas que a gente traduz facilmente como trem. É um trem que a gente tem, que só gente evoluída possui. E Jesus tinha esse kunlong, essa bondade interior. Mas para trazer isso para o universo mais próximo, é um que uma mãe tem para com seu filho, que lhe adverte, lhe chama a atenção com firmeza e assertividade, e o filho a ama incondicionalmente. É aquela mãe que, pedagogicamente, bate o dedinho na criança. Não dá palmada não, só o dedinho, tá bom. Dá uma palmadinha pedagógica, e o filho chora e corre para os braços da mãe, porque ele sabe que ela não o odeia. Ele sabe que ela o ama
e que aquele fato é para o bem dele. Então, as mães, para com seus filhos, tenham com Long, que mesmo na dureza da advertência, é buscada pelo filho que foi advertido, para ser acalentado. Então, isso é o que Jesus tinha para com todas essas pessoas, o amor incondicional, que mesmo advertido por ele, buscávamos justamente a ele, para nos consolar da advertência que ele mesmo nos deu. Então ele nunca foi agressivo para com ninguém, ele foi assertivo e candidamente assertivo. Agradeço a vocês pela paciência de ficarem aqui ouvindo, desculpem-me